isso aí, pessoal. Bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. E aqui eu vou trazer uma novidade para você. Agora, o programa Reflexões está no ar no www.programareflexões.com.br e na Minha Bahia TV. Você pode acompanhar tudo que está acontecendo aqui lá, tá bom? Aqui no estúdio, eu estou com o secretário da SEAP, José Antônio Maia, e o doutor Bacildes. Vou voltar com ele porque a gente saiu uma pergunta, quero ver se ele lembra ainda. É com você. A pergunta é a pergunta que define o grau de civilização do planeta Terra. Sim. Quando se estuda o direito processual penal nos presídios, e muito me lembra do professor Rômulo Moreira, qual o grau de civilização de determinado país? Nós acompanhamos o grau em que nós tratamos aqueles que são tradicionalmente tratados pela sociedade como os párias, como os excluídos. Sim. E o ambiente prisional é um sumário de todas essas exclusões. Sim. Se existe o preconceito aqui fora, seja por etnia, seja por raça, por gênero, por orientação sexual, esse preconceito continua existindo dentro do presídio. Sim. Querer tratar esse indivíduo como ser humano, como gente, dizer e afirmar que dá a segunda chance, que o não julgar, né, fora o julgamento do judiciário, é algo muito mais do que bíblico, ele tem que ser praticado e vivenciado todos os dias. Sim. É algo que a sociedade ainda, né, no Brasil reluta em aceitar. Mas os números são números, o fato é fato. Sim. Essas pessoas sairão, e muito melhor para todos nós é que saiam instruídas, que saiam escoladas, que saiam com uma preparação para um trabalho. Pois é, isso é uma política de Estado. Sim. Independentemente disso, tem que haver também uma proporção de amor, né? Jesus Cristo veio e pregou o amor, e por pregar o amor, foi pregado na cruz. Sim. Não é? Porque naquela época a vida humana pouco valia, e pouco valendo, ele fez valer a vida humana, o ente humano. Tanto que Sim. quando Nicodemos pergunta a ele, Senhor, para poder ser batizado, eu tenho que voltar ao útero da minha mãe? Não, será batizado com o Espírito Santo. Sim. E esse Espírito Santo é que tem norteado a sociedade de lá para cá. Você vê que o mundo só tem duas épocas, uma antes de Cristo, outra depois de Cristo. É. Né? Ainda que tenham vindo reconhecer Cristo no Concílio de Nicéia, 333 anos depois da morte dele. Né? Então, essa parcela de amor é a voluntariedade de nós outros que lá estamos para servir. E estamos para servir para poder tratar essas pessoas, para que elas possam voltar à sociedade e dizer, olha, o nosso trabalho foi prevalente, o nosso trabalho teve efeito. Tanto teve efeito que fulano, beltrano e cicranos hoje estão reajustados e dentro da sociedade. Nós hoje temos lá na secretaria alguns egressos trabalhando com a gente. Sim. Nunca nos deram o menor problema. Sim. Nunca nos deram o menor problema. E outros órgãos também, nós temos outros também que não nos dão problema. Sim. Então, Tribunal de Justiça, Procuradoria do Estado, secretarias, né? órgãos públicos privados. Se você parar para pensar, você falou aí no começo da conversa que a Bahia é um estado com dimensões continentais. E é. É um país. É um país. Se você parar para fazer uma outra análise pontual de números estatísticos, nós temos uma população de 15 milhões de habitantes com 13 mil internos. Sim. Conquanto no Ceará nós temos muito mais, conquanto em Pernambuco a população é menor e temos muito mais internos. Sim. No Maranhão da mesma forma. Então a Bahia pontua, se é que nós possamos chamar de bem, pelo número de internos que nós temos. Assim como a SEAPA tem hoje 14 mil pessoas cumprindo alternativas penais. Eu vou interromper o senhor para fazer a seguinte pontuação. Enquanto a gente vai conversando aqui, é tão interessante que vocês vão respondendo a perguntas que eu planejei fazer. Mas eu também não quero fugir, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Eu quero saber um pouquinho sobre esse tratamento humanizado que o governador tem colocado em todas as secretarias, principalmente as secretarias de Segurança Pública e a SEAP. A minha pergunta é, o que é ressocialização funcional? O que é isso? Ressocialização funcional é exatamente o que o Bacildes pontuou. É você trazer, abraçar o Estado, abraçar aquele interno. Sim. E fazê-lo refletir dentro de todos os programas que nós temos, inclusive educacionais, programas de arte e outros tantos, o que ele fez, o delito que ele praticou e que ele está ali para se ressocializar. Sim. Ainda que a ambiência carcerária tenha a vida própria, porque, como se diz no jargão penitenciário, a cadeia tem vida. Sim.
Então, eu volto para aquela estratificação e do ser gregário. Então, nós temos... Olha quantas barreiras nós temos que enfrentar aí. Nós temos que enfrentar o recrutamento do crime, nós temos que enfrentar a própria vida carcerária lá dentro, que tem vida própria, nós temos que enfrentar as pessoas da sociedade que não querem, muitas vezes, trazer aquela pessoa de volta ao seio, porque fica hoje com QR Code de ex-condenado. Sim. Então, nós temos toda essa problemática de vetores contrários que nós lutamos a favor de que a ressocialização se faça. Bacildes tem uma dinâmica de trabalho muito grande e nós temos hoje conseguido exitosos números que outrora não se via. Sim. Nós passamos de um patamar também funcional para um patamar sustentável. Sim. Hoje nós temos, por exemplo, fábricas do próprio Estado nas unidades prisionais e é o próprio interno que produz o próprio fardamento. Sim. Isso reflete em falta de prejuízo para o erário. Nós substituímos uma licitação, ao invés de comprarmos fardamento, porque na Bahia tem ordem, sim, os internos usam farda, fardamento laranja. Isso. Ao invés de nós licitarmos e comprarmos o fardamento pronto, hoje nós temos 60%, 70% de economia. Nós compramos o tecido, nós geramos trabalho, porque é o próprio interno que produz. Nós temos os insumos. E temos autossuficiência. Isso. Nos uniformes, nas sandálias. Hoje nós temos produção agrícola, nós estamos instalando unidades produtivas rurais. Isso que eu ia falar agora, que inclusive ontem foi o tema do Bahia Rural. O Bahia Rural ontem trouxe, não é? O que nós já apresentamos muitas vezes no Instagram da SEAP, no Instagram pessoal, no site da SEAP, que é exatamente em Feira de Santana, sim, uma área produtiva onde aquele material que se perdia outrora, ele hoje é aproveitado para a alimentação dos porcos, sim, para a alimentação da avicultura e também como adubo para poder fazer as hortas. E essas hortaliças e o que gera da horta, né, de produtos agrícolas, eles são entregues no dispensário de Irmã Rosa, por exemplo, e em outras entidades. Então, nos muito felicita fazer esse trabalho, até porque também nós revertemos em função dos menos favorecidos, sim, que estão em vulnerabilidade, que são as famílias dos próprios internos. Aqueles que erram têm a oportunidade de acertar. Isso, de acertar, exatamente. Fazer um bem maior. E aí tem o ineditismo, que nós agora vemos com o projeto de piscicultura. Sim. Onde nós vamos trazer 40 internos, não é isso, para que possam ser capacitados para gerar dentro de 3 ou 4 meses 1 tonelada de produto. Eu vou te interromper de novo, é porque eu tô ouvindo e a coisa está fervilhando aqui dentro de mim. É impressão minha, ou essa é a época em que a SEAP mais investiu de todos os tempos em investimento humano? Ou eu estou confuso? Não, porque eu jamais ouvi falar, né? A aprovação me deixou... não se ouvia falar na SEAP. A SEAP era uma secretaria que estava lá sempre, como eu lhe disse, naquela sociedade que punitivista. Ficava lá. Hoje a SEAP tem uma projeção diante do trabalho que nós vimos fazendo, sim, tanto de ressocialização quanto de segurança, de reinserção no mercado de trabalho, sim, e na sociedade dessas pessoas que são agressas, sim, do sistema prisional. Isso investimento... porque tem um impacto positivo na família desse interno. Né? Há um impacto positivo num todo. Se você observar, o impacto é horizontal. Sim. Ele reflete na família do interno e reflete também na sociedade. Sim. Que a sociedade é a sociedade ordeira, que a sociedade é a sociedade que quer dar essa segunda chance para que se possa resgatar aquela pessoa que foi o errante. A sociedade não está só representada pelo Poder Judiciário do Estado, que vai só punir, não. Ela também proporciona meios para que essa pessoa reflita, volto a repetir, e retorne para o patamar social. Sim. Pessoalmente, quando eu entrei na SEAP, uma das primeiras perguntas que eu fazia para os internos era, assim, de modo pessoal, conversando: você gostaria que seu filho seguisse num caminho desse? Deus me livre, doutor, isso não é vida para ninguém. Sim. Esse tipo de sociedade sustentável, ressocialização, reintegração sustentável, nos dá justamente essa ideia de circularidade. Uhum. Você faz um bem, você dá um exemplo para o seu filho, para a sua comunidade, para a sua família. Nós precisamos envolver a Bahia, nós precisamos envolver os baianos nessa mentalidade ressocializadora. Sim. Sim. O bem gera um retorno para todos. Sim. É verdade, porque a palavra convence, sim, mas o exemplo arrasta, né? Então, você pode falar 200 mil vezes, mas se você não dá um exemplo, né, como é que um líder, por exemplo, no meu caso, sou secretário, como é que se eu não vou na secretaria, como é que as pessoas
vão ter exemplo para poder ir. Sim, verdade. Né? Eu vou, inclusive, às vezes feriado, às vezes aquela data que se enforca e eu estou presente, nós estamos presentes, não deixamos de ir. É um trabalho contínuo. Não para. É uma política de Estado, como ele disse, 24 horas rodando. E os nossos números não mentem, né? Não. Esse exemplo. Exatamente. Quando nós começamos, por exemplo, no Conjunto Penal de Itabuna, nova política de ressocialização, implementamos, né, os projetos de leitura e tal. Nós conseguimos esse primeiro número, 27 aprovados. Sim. Dos 27, viraram 74. 72 Universidade Federal. E 2... Os nossos números particular. na educação, eu tenho uma surpresa agora que eu vou dar para o secretário aqui, mas ainda nós não podemos falar isso Não fale agora não. oficialmente. Vou pedir, eu a vou estimativa é bacana. É, né? Bom, Fale agora não. Só de inscrição do Enem, Foi um e do aumento de Enseja, 38% no Enem, 26% no Enseja. Muito bom. Eu vou pedir um minuto a vocês novamente. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta em um minuto.